O Senado aprovou a liberação de até 4 bilhões e 600 milhões de reais em emendas parlamentares bloqueadas em dezembro pelo Supremo Tribunal Federal. Agora o texto segue para a Câmara dos Deputados. Mas para entender que emendas são essas, como isso impacta o arcabouço fiscal, a gente faz conexão com o Hugo Garbi, que é professor, doutor em economia do Mackenzie. Seja sempre muito bem-vindo. Uma boa tarde para você. Olá, Kelly, boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite. Pois é, Kelly, essa liberação de 4,6 bilhões, ela vem num momento bastante delicado em termos políticos, econômicos, né? E até de tensão entre o Congresso e o STF, né? Então, a gente, de forma geral, tem uma situação bastante complicada em termos econômicos no Brasil, né? Principalmente por conta do arcabouço fiscal, da situação fiscal, e também a gente não pode esquecer da popularidade do presidente Lula. De certa forma, essa aprovação, essa liberação vem num momento crítico econômico de falta de recursos federais e também no momento crítico de popularidade, né? Vamos analisar qual vai ser o impacto disso e quais vão ser os próximos passos. Até porque, né, é um momento em que o Brasil é muito cobrado, né, sobre a lei de responsabilidade fiscal, o arcabouço fiscal, a gente enxugar os gastos públicos, mas também o país não pode parar, né, Hugo? Você acredita que realmente essa medida era necessária, uma vez que essa verba já tem destino certo, não é? É uma verba necessária, né? Uma verba necessária porque são verbas essencialmente para obras de infraestrutura, né? Rodovias, hospitais, escolas que precisam ser liberadas, né? Então, de fato, esse capital bem utilizado, ele vai ser um capital que, de forma geral, quando você injeta na economia dinheiro, né, para obras de infraestrutura, você está também fomentando o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico. Então, com esse dinheiro, os estados, eles vão contratar empresas, né, empreiteiras para poder fazer as obras, essas empreiteiras vão contratar mão de obra e essas pessoas vão receber salário. Então, esses 4,6 bi, eles são injetados na economia e também, né, fomentam o crescimento e desenvolvimento econômico para o país, que nesse momento é muito necessário, né, Kelly? E a princípio, né, esses recursos seriam alocados em obras que já estão com a licitação em andamento, mas tudo isso tem que ser acompanhado também e sendo revisado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não é? Exato, ou seja, a gente não pode esquecer que a gente tem um arcabouço fiscal no Brasil, né, que também limita esses gastos públicos. A gente já tem uma situação bastante precária em termos de gastos públicos, uma situação fiscal onde o governo ele está gastando mais do que arrecada, né? Ou seja, esse é o conceito, né, Kelly, de déficit fiscal, ou seja, quando o governo vem gastando reservas, a sua poupança, digamos assim, né, sendo superior ao que ele arrecada em termos de impostos. Então, isso para um país é muito ruim, isso tem que ser acompanhado de perto, ou seja, não só a execução desses 4,6 bi, ou seja, esse dinheiro realmente tem que ser bem aplicado em obras públicas e bem utilizado, mas também monitorar a questão fiscal no país. De uma forma geral, né, quando existe uma necessidade de economizar, de reduzir custos, né, de uma forma geral, os países apertam o cinto, inclusive em relação a obras, né, mesmo sejam essenciais, ou não? Algumas realmente a gente tem que manter, porque, como a gente comentou agora há pouco, são muito importantes e também movimentam a economia. Qual seria a estratégia principal adotada pelos países, principalmente em um momento, Hugo, que muitas vezes os investidores internacionais, né, olham para o país dizendo, olha, está certo ali a economia, tem responsabilidade fiscal, enfim, qual que seria a sua análise? Olha, Kelly, dentro da economia a gente tem uma filosofia, né, que a gente chama de filosofia keynesiana, que é um teórico que estudou muito investimento público em tempos de crise, né? E também outras teorias que falam que no momento de crise você tem, assim como a família, né? Ou seja, a gente compara muito o governo com a família. Quando você tem um orçamento apertado na sua casa, né? E você não, o seu salário não dá para poder pagar ali todas as contas, você tem que escolher aquilo que é prioritário.
né? Ou seja, alimentação, energia, moradia, essas coisas são prioritárias. Você vai deixar, por exemplo, gastos com lazer, gastos de almoço de final de semana, coisas que você pode deixar de gastar para um segundo momento onde você tem uma melhor situação financeira. Assim funciona também com o Estado, ou seja, você tem de fazer uma revisão daquilo que realmente é prioritário, né? Escolas, hospitais, equipamento para a saúde da população, muitas vezes remédio, né? Isso é prioritário. Então, de fato, nesses 4,6 bi, tem que analisar se realmente precisava de tudo isso ou se no meio do caminho tem alguma coisa ali que poderia ser cortada, né, que são gastos desnecessários, né? Então, de fato, esse é o conceito, né, de responsabilidade fiscal. Você tem responsabilidade com o dinheiro público como se o dinheiro fosse seu, né? Então, essa é uma forma de agir, de fazer gestão de políticas públicas de um país sério, né? Exato, né? E depende muito também de como o Congresso de cada país se comporta em relação a isso. Hugo, tá chegando outra notícia para a gente analisar aqui, olha só. Ontem, o dólar comercial encerrou o dia a R$ 5,72, depois da divulgação da ata da reunião do Banco Central norte-americano. O documento aponta que o órgão decidiu esperar o comportamento da inflação durante o governo de Donald Trump para avaliar uma possível redução de juros nos Estados Unidos somente perto lá do fim do ano. Como que você avalia essa posição do Banco Central americano? Pois é, Kelly, a gente já começa a enxergar um pouco do que a gente chama de efeito Trump, né? Trump chegou já adotando medidas de taxação, né, para países ali parceiros comerciais como México, Canadá e até o Brasil, né, taxando o aço brasileiro. E esse reflexo em termos econômicos, principalmente para os Estados Unidos, é a inflação, né? Porque você gera, o seu produto no final do dia tem um imposto, tem uma taxa maior, e ele fica mais caro para o próprio Estados Unidos, né? Então, quando você tem uma política, né, como os Estados Unidos vinha adotando nos últimos anos de aumentar a taxa de juros, né, essa política que a gente chama de política monetária, por que você aumenta a taxa de juros, né? Você aumenta a taxa de juros para reduzir o consumo que gera inflação. Então, ele aumenta a taxa de juros. Quando o americano vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai comprar um eletrodoméstico ali parcelado, qualquer outra coisa, vai ficar mais caro, ele vai deixar de consumir e vai pressionar a inflação para baixo. Agora, o Federal Reserve, que é a autoridade monetária que a gente pode comparar com o Banco Central aqui no Brasil, ele optou por deixar a taxa de juros do jeito que está, porque ele quer esperar para ver os efeitos, principalmente dessas políticas econômicas do Trump, nos próximos meses. E a gente tem que pensar que em economia, uma coisa que você faz agora, ela tem um efeito daqui 6 meses, 8 meses. Então, é por isso que eles falam, olha, se a gente for realmente reduzir as taxas de juros, vai ser lá para o final do ano, porque a gente precisa de tempo para poder analisar. Ok, muito obrigada pela análise. É sempre importante te ouvir para a gente entender todo esse contexto, viu? Uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.